Estou aqui com Renato Santos Teixeira, ele é presidente da Câmara Municipal de Brumado e também ele foi um dos candidatos a prefeito de Brumado, né? Exatamente, Laís. O senhor acaba de formalizar a desistência da sua candidatura à sucessão municipal de Brumado. Naturalmente, essa foi uma decisão difícil e justificada não apenas pelo cenário de polarização que tomou conta da disputa pela Prefeitura de Brumado e poucos recursos disponíveis para a campanha, como inicialmente o senhor afirmou. O que efetivamente foi considerado para que o senhor desistisse da candidatura à Prefeitura de Brumado? Houve fatores específicos que influenciaram sua decisão? Olha só, eu uso como exemplo aqui uma maratona. Houve candidato que começou a caminhada, a jornada, 8 anos atrás, enquanto o outro já tem uma jornada de 30 anos na política. Eu comecei recentemente, tenho apenas 4 anos como vereador, né? Faz 4 anos agora, e 2 como presidente da Câmara. Nós entramos há apenas 3, 4 meses em um contexto já polarizado, com pouquíssimos recursos. Eu não digo nenhum porque eu tenho visão política, propostas e preparo, que, a meu modo de ver, é muito mais importante do que o recurso financeiro. Só que o recurso financeiro possibilita que a mensagem ela chegue mais rápido às pessoas e também, dentro de uma cultura que nós temos, isso permite com que as pessoas que, infelizmente, não são politizadas se deixem levar não só por promessas, mas também elas, infelizmente, acabam barganhando o seu voto, lideranças, inclusive, e isso acaba dificultando muito o contexto, tendo em vista que a nossa campanha é feita na base da conscientização. Então, eu poderia aqui enumerar vários fatores, mas os principais que nos impediu, claro, de avançar mais, foi essa questão. A questão financeira, que dificulta a nossa mobilidade na cidade. Tudo hoje é dinheiro, absolutamente tudo. Então, para a gente conseguir alcançar as pessoas com mais agilidade, seria necessário que tivéssemos muito dinheiro. Você não tem noção da quantidade que seria necessário para a gente fazer uma campanha de verdade. A candidatura própria para a disputa da Prefeitura de Brumado estava nos planos de solidariedade da Bahia ou foi uma decisão local? Na verdade, o partido chegou à nossa mão através do Luciano, que é o presidente da estadual, e com a mediação do Rogério Andrade, deputado estadual. Não havia uma pretensão inicial de uma candidatura à Prefeitura de Brumado. Devido às circunstâncias, devido ao contexto que nós passamos a vivenciar dentro de um grupo político, a gente lançou essa candidatura. Inicialmente tinha o Cláudio Férez, que era pré-candidato a prefeito, mas por conta de algumas situações dentro do próprio grupo, tivemos que lançar a nossa pré-candidatura. Não foi propriamente uma idealização do Partido Solidariedade, mas foi uma visão política nossa, um intento político nosso e de alguns outros integrantes do grupo político que a gente faz parte. O senhor disse em entrevista à Rádio Nova Vida que se sentia injustiçado com a divisão de tempo destinada à propaganda eleitoral gratuita no rádio, que beneficia os candidatos que têm poder político e econômico. O senhor já entrou na disputa sabendo que essa era a regra ou foi surpreendido quando da divisão do tempo pela Justiça Eleitoral? Inicialmente eu não sabia quantos deputados federais o Solidariedade possui. Só que eu, dentro de um contexto democrático, eu tenho a liberdade para falar o que penso. E o nosso país, infelizmente, ainda que sejam leis aprovadas, existem muitas leis que são injustas. Não é porque é uma lei que eu tenho que concordar com ela. Tem muitas leis que a gente tem que cumprir à risca, que a gente não deve nem questionar, que envolve direitos humanos, envolve direito de mulheres, de direitos de pessoas com alguma deficiência. Agora, quando você vai para o contexto político, um partido, por ter mais deputados do que outro, vai ter mais tempo de fala no programa de rádio ou TV, principalmente quando se vai disputar uma majoritária.
São leis que eu questiono sim, porque dentro da democracia devia ter paridade, igualdade. E infelizmente, por exemplo, como já aconteceu com Enéas, que a meu modo de ver, foi o candidato mais preparado que esse país já viu para uma presidência da República e só tinha, se eu não me engano, 14, 15 segundos. E os outros adversários atacando, tivemos ele como um louco e o cara que poderia mudar a história do país foi rejeitado por conta de um marketing inverso, contrário a tudo aquilo que ele representava, que hoje a grande parte dos brasileiros, só depois que o cara morre, é que reconhece o valor que ele tinha. Então, 24 segundos para a gente levar uma mensagem para uma população de 70 mil habitantes, tendo em vista que os nossos adversários tinham 3, 4 minutos, os caras fazem uma novela, edição no rádio, edição na TV, uma coisa de outro mundo. Como é que eu, em 24 segundos, vou comunicar tudo que nós fizemos e estamos dispostos a fazer e o nosso preparo para a população? É muito difícil, mas sabia sim. Outro tema que o senhor demonstrou estar incomodado foi relacionado à falta de recursos que, naturalmente, comprometeu a campanha. O senhor se sentiu abandonado pelo Solidariedade? Olha só, nosso intento inicial era mostrar para as pessoas que a melhor opção para Brumado, como prefeito, sou eu, tendo em vista a forma como nós administramos a Câmara nesse período de presidência. Para você ter ideia, em 1 ano e 4 meses, nós devolvemos mais de 3 milhões e 400 mil para o Executivo. O vereador não pode fazer asfalto, calçamento, não pode investir na saúde e na educação. Só quem pode aplicar verbas nessas áreas, e cultura inclusive, é o Executivo, é o prefeito. Então nós economizamos esse recurso que é enviado para a Câmara, coisa que nunca aconteceu na história de Brumado, e fizemos essa devolução, inclusive que foi aplicada na reconstrução da cidade naquelas chuvas que nós tivemos ano passado. E também custeou os eventos culturais que foram realizados. Os primeiros eventos culturais aí agora que nós tivemos no ano que recentemente foi bancado por esse recurso que retornou da Câmara, também pagar transporte escolar. Então, nós mostramos na prática que temos competência administrativa, preparo político, porque numa Câmara que tínhamos 14 vereadores contrários, 14 vereadores de oposição, você manter aquilo ali não é uma coisa fácil. Você não está administrando apenas recursos financeiros, mas conflitos, problemas. E nós demonstramos isso na prática, que temos competência. Todavia, eu não posso culpar aqui o partido, porque nesse processo eu precisava que a comunidade entendesse a nossa mensagem, para a partir daí as pessoas que tenham condições, sejam empresários, seja o popular, falar, vou investir na candidatura desse cara, vou doar para ele o recurso, porque eu entendo que ele é o melhor para a nossa cidade. Só que a nossa cultura é diferente. Ao invés de doar para o político que tem competência, que tem capacidade, que é honesto, que é direito, para administrar, o cidadão quer tomar dele, quer tirar dele, quer vender o voto. É um negócio inverso e vai levar 100 anos para mudar, se mudar. Eu espero que mude. O senhor enfrentou alguma pressão do Solidariedade ou de outras legendas, lideranças ou da sociedade civil que contribuiu para a sua decisão de abandonar a disputa? Não. Minha decisão ela foi tomada juntamente com os nossos apoiadores. Nós temos lideranças que acreditaram na nossa mensagem, acreditam no nosso potencial. Lideranças religiosas, políticas, civis, pessoas que dedicaram uma atenção a esse projeto político. Então a minha decisão foi em comum acordo com essas pessoas, dialogando com elas, tendo em vista que no contexto de polarização, você vai analisar o seguinte, você tem pelo menos aqui 3 ou 4 opções. Uma você continua cegamente e vai para o suicídio. A outra você alia a uma ou a outra. Então, nesse contexto, valeria a pena a gente ir até o final, sendo que dentro desse contexto aqui, eu estaria ajudando algum dos candidatos, mantendo a candidatura. Porque a gente tem que analisar a política como uma ciência. É um jogo, mas também é uma ciência. Quem é o candidato que eu estaria ajudando mantendo a minha candidatura?
Tudo isso tem que ser analisado. Valeria a pena manter a candidatura e politicamente morrer lá na frente? Então, diante do contexto, estudando com as nossas lideranças, com o nosso pessoal, nós achamos por bem que a melhor opção que nós tínhamos para o momento era essa. Vou te falar, muito trabalho até aqui, a todo momento conversando com as pessoas, tendo a coragem para encarar cada cidadão olhando nos olhos. Não temos uma rejeição. As pessoas, na sua grande maioria, o que dizem é que não me conhecem, e quando conhecem, dizem assim, é o mais preparado, só que eu não quero que fulano entre, então eu vou votar em cicrano. Eu não quero que cicrano entre, por isso eu vou votar em fulano. Para você ver a que ponto nós chegamos. E aqui a gente entende que política não é razão, política é emoção. As pessoas não votam no mais competente, no mais preparado. Elas votam pela paixão política, pelo clima de rivalidade, pela cor do partido, pelo convencimento de algum amigo ou parente. Não é, infelizmente, pela razão. Ela não pensa que aquele indivíduo vai ficar 4 anos cuidando da saúde, da educação, da infraestrutura e da cultura da sua cidade. Infelizmente é assim. O senhor foi o único vereador que manteve fidelidade ao prefeito Eduardo Vasconcelos, tendo, inclusive, papel decisivo para que a oposição não avançasse com pedidos de investigações que poderiam resultar, em tese, no impeachment do prefeito. O senhor esperava que o prefeito Eduardo Vasconcelos declarasse publicamente apoio à sua candidatura? Considera que não teria havido reciprocidade e que o prefeito o teria abandonado? Essa pergunta tem meias verdades. Primeiro, que um pedido de impeachment jamais chegou à minha mesa, por parte dos vereadores. Se chegasse e tivesse procedência, porque eu não faria um julgamento político, se houvesse indícios de um crime, você tem a certeza que esse impeachment prosperaria. Eu sou averso às ideologias da ex-presidente Dilma Rousseff, mas eu sou racional ao analisar o processo de impeachment dela. Foi meramente político. Tanto foi político que ela não ficou inelegível. Ela pôde concorrer depois ao Senado. Perdeu, mas concorreu. Então eu não ia fazer um julgamento do prefeito que fosse político, jamais. Eu não queria levar isso para a minha carreira política, e menos para a minha vida. Chega, poxa, eu derrubei um prefeito por conta de vaidade política. Eu jamais faria isso. Eduardo tem os seus defeitos, e não são poucos. É um cara difícil de relacionar. Agora, cometeu algum crime? Eu vou fazer um julgamento meramente político? Então, e outra coisa, Eduardo não me deve nada e eu não devo nada a ele. A mídia quis me vincular diretamente a ele, mas eu sempre fui o vereador mais independente da Câmara. Tudo que eu votei porque eu quis. Não fui persuadido ou convencido ou recebi para votar. Tem vereadores que votaram em coisas que nem leram. Eles nem sabiam no que estavam votando. Isso significava que foi determinado que ele votasse daquela forma. Eu não. O que votei consciente. Porque você tem que entender o seguinte. Olha o que eu disse aqui há pouco. É o executivo que é responsável por obras, pela educação, pela saúde. Se vai um projeto liberando verba para a saúde, se eu vou pensar politicamente isso, e eu tenho alguma aversão ou raivinha ou ódio do prefeito, eu vou tentar bloquear aquilo e criar uma narrativa. É isso que acontece. Agora, se eu penso no povo de fato, independente de quem gosta, porque o indivíduo, o cidadão leigo, ele pensa que a gente está liberando aquele recurso para o prefeito. E não é. A gente está liberando para o povo. A saúde de Brumado, um exemplo, você coloca lá a liberação de 11 milhões. A saúde de Brumado por mês gasta 4 milhões e pouco. 11 milhões para mim resolveria a minha vida e a sua, provavelmente. A gente não ia estar trabalhando aqui, né? Mas tenha certeza que 11 milhões para o município não significa muita coisa, porque em 3 meses acabou esse recurso. Então, eu não pensava quando estava liberando um recurso ou destravando alguma área do município através de um projeto em Eduardo. Estava pensando na população. Eu nunca esperei. Talvez eu seja um dos políticos aqui de Brumado que menos esteja frustrado com o Eduardo. Eu nunca esperei dele nada. Eu nunca esperei apoio de Eduardo.
Talvez se eu tivesse esperado, a gente trabalhou porque ele tem um capital político, seria importante, viabilizaria a nossa candidatura, não tenho dúvida. Onde eu passo, eu reconheço o trabalho prestado de Eduardo, são 20 anos, que fez um trabalho que revolucionou a cidade. Nos 2 últimos anos, você há de concordar comigo que deixou um pouquinho a desejar, porque acredito que ele se envolveu demais em questões meramente políticas, e isso acabou tirando esse relacionamento, esse diálogo que tinha com a Câmara, com o Legislativo. E um prefeito sem Legislativo não consegue governar. E por isso ele ficou travado. Agora, eu, até quando pude com afinco, com dedicação, dar suporte para que a cidade andasse. Quando você trava um prefeito, você não está travando o prefeito. Você trava a cidade. Você para a cidade. Ele foi eleito democraticamente, independente de quem gosta ou não do cara. Pronto, resolva como? Na próxima eleição. Tira o cara, gente. Agora, se você colocou um prefeito e trava ele, deixa 4 anos travando uma oposição ferrenha, ignorante e burra, o que vai acontecer com o município? Aí você vai ter problema na saúde, porque a ideia, às vezes, é fazer com que isso respingue no prefeito, para dizer que a culpa é dele. Só que a Câmara governa juntamente com o Executivo. Embora não seja o papel da igreja, o senhor, como importante liderança no segmento evangélico da cidade, esperava ter um apoio mais efetivo dos pastores e membros das igrejas evangélicas de Brumado, e por quê? Não, eu tenho o apoio. Inclusive, hoje eu estava conversando aqui com vários pastores, porque nós vamos fazer uma reunião o mais rápido possível, porque, como eu falei para você, as decisões que nós tomamos, elas são dialogando com essas autoridades que nos acompanham. Só que o pastor, ele é muito cauteloso. O pastor não se expõe muito politicamente. E o padre também. Você pode ver, não tem nenhum padre se expondo aí ao lado do candidato A ou B. O que os pastores que estão com a gente fazem? Conversam com as pessoas. Ele não vai gravar vídeo para soltar na internet, porque na igreja, a igreja ela é composta de pessoas com pensamentos diversos. Na igreja tem um bolsonarista, tem um petista, tem aquele que não aceita nenhum dos dois. Então são várias visões. Então o pastor não pode impor nada a ninguém. Ele instrui, ele ensina. E no particular fala, ó, o irmão Renato é um cara preparado, já mostrou que representa bem a igreja, mostrou nos 4 anos que lá esteve, não tem escândalo com o nome dele, não meteu a mão no dinheiro público, o cara provou que é competente, que nos representa bem. Só que o evangélico, ele é uma pequena parte da sociedade. E não existe, menino, unanimidade. Não existe. Na igreja evangélica, não adianta você esperar, ou na católica, por ser católico, você vai ser unanimidade lá dentro. E aí tem que ter inteligência emocional, maturidade para aceitar essas coisas. O trabalho da gente de convencer as pessoas é um trabalho de muito pouco tempo. Enquanto, como eu disse aqui, a caminhada dos caras que aí estão é uma caminhada já de há muito, uma caminhada longa. Então, eu estou consciente, ciente do nosso trabalho, que começou agora, e eu acredito que foi uma semeadura muito importante, porque Brumado, futuramente, as pessoas que nos acompanharam, que nos conheceram, que tiveram contato com o nosso trabalho, com a nossa argumentação, lá no futuro, escreva o que eu estou lhe falando, vai falar, poxa vida, era o cara que a gente precisava para transformar Brumado, para mudar a história de Brumado. Então, o trabalho que nós estamos fazendo aqui é de consciência política, é mudar a mentalidade das pessoas, é tirar as pessoas de uma mentalidade pobre. Eu não penso que o cidadão tem que ficar escravo de político, pelo contrário, o cidadão tem que se libertar, não ficar dependendo de vereador, de prefeito, tudo que vai precisar, vai atrás de um vereador. Essa gente que se lasca, meu amigo. Eles têm que fazer o trabalho deles e o cidadão tem que ser livre. O cidadão tem que trabalhar para construir a casa dele, não é ir buscar bloco e telha atrás de vereador para barganhar o voto. Isso é inaceitável em uma época que nós estamos hoje, assim, tão moderna, com tanto conhecimento. Isso é inadmissível. A polarização política que toma conta do cenário eleitoral brumadense, na opinião do senhor, será positiva ou negativa para o futuro do município e por quê?
Toda polarização, ela é ruim. É ruim para a cidade, é ruim para o Estado, é ruim para o país. Porque a gente passa a olhar a política como se fosse uma partida de futebol. Os grandes clássicos, né? Corinthians e Palmeiras. Eu gosto muito do Palmeiras, por isso que eu cito sempre o Palmeiras. E se tiver algum corintiano aí que me perdoe, mas o Palmeiras é melhor. Toda polarização é ruim demais, porque você perde a capacidade analítica. Você não vai votar no melhor, no mais preparado. Você vai votar em um para o outro entrar, que virou uma disputa. E a cabeça do brasileiro, principalmente, vê a política dessa forma. Então, é ruim, é horrível, é péssimo. Vamos supor aqui, nas últimas eleições, Lula e Bolsonaro. Tínhamos também o Ciro, que mais? Esses são os 3 nomes que me vêm na memória aqui. Vamos supor que o Ciro, em questão de inteligência, é só ouvir o Ciro Gomes. Você vai ver que Ciro, eu não estou dizendo aqui o ponto de vista político, ideológico, de esquerda, de direita, não é isso que eu estou analisando aqui. Ó, Bolsonaro, Lula e Ciro. Quem argumenta melhor? Quem passa mais coerência no argumento? É mais coeso, é mais inteligente? Ciro. Mas a polarização, e olha que eu não votei em Ciro, olha que ideologicamente eu não penso igual a Ciro, mas se você for colocar os 3 em um ambiente para debater questões políticas e econômicas, o cara tem formação, é um professor universitário, se eu não me engano é até um jurista, é advogado, não sei, o cara preparadíssimo, mas por conta da polarização a gente ficou entre quem? Entre Lula e Bolsonaro. Aí eu te pergunto, isso é bom ou ruim? Quais foram os principais aprendizados que o senhor leva dessa experiência, mesmo que não tenha concluído a candidatura? Para mim, isso me trouxe um crescimento muito grande, mas muito grande mesmo, como ser humano, como pessoa. Principalmente porque o contato com as pessoas me permitiu ter facilidade de conhecê-las melhor. Eu não preciso de muito tempo aqui para conhecer você. Sua forma de falar, seu jeito de olhar. A gente passa a ler as pessoas de uma forma melhor, em contato com muita gente. E até mais do que a religião, porque a gente que está no meio da religião acha o seguinte, que a religião nos permite conhecer as pessoas. Engana-se. Na religião, muitas vezes, fica mais fácil de colocar uma máscara. Dentro do contexto político, você passa a conhecer de fato quem são as pessoas. Elas mostram os seus medos, os seus interesses, as suas verdades, elas são expostas querendo ou não. Porque você vai chegar para uma pessoa e pede o apoio a ela. Ela até vê competência em você, mas não vê capacidade de você vencer uma eleição. Ela vai ter tendência, por mais que ela ideologicamente não acompanhe o outro, de se esconder porque não vê em você a vitória. Então você conhece a pessoa, se ela realmente está com você ou não. Teoricamente, ela estava contigo há 10, 15 anos. Mas agora que chegou o momento do vamos ver, do pega para capar, ela recua. Ela perdeu a coragem, porque ela espera alguma coisa lá na frente. E ela só pode esperar de quem vai ganhar. Na percepção dela, quem vai ganhar pode me dar alguma coisa. Renato é meu amigo, meu irmão, gosto dele, sou apaixonado por ele. Mas não vai. Então, a gente passa a conhecer melhor o ser humano, as pessoas, e eu tenho que lidar com isso e ser inteligente, porque eu já vi muita gente frustrada com esse tipo de comportamento. Agora, eu tenho que ter maturidade e inteligência emocional para não me deixar levar por esses sentimentos, porque a vida é assim, ninguém é obrigado a seguir ninguém. Eu que tenho que ter o poder para convencer, para persuadir. Mas, como eu disse há pouco, isso leva muito tempo. Isso exige muito recurso em vários aspectos. Então, estou saindo vitorioso disso aqui. Que é um cara que veio do nada chegar à vereança, gastando uma merreca, uma mixaria, só com gogó, só com a palavra, só mostrando projetos, fazendo promessas que podem ser cumpridas. Na rua você não vai ver ninguém naquela candidatura para vereador que ganhou R$100. Os 551 votos que nós tivemos lá atrás foi na base do convencimento, mostrando às pessoas que nós estávamos preparados para ser um vereador.
E provamos isso na Câmara Municipal. Estou falando isso com toda humildade, porque quem vê até fala assim, mas moço, que cara arrogante. Não é. Se você é uma jornalista formada, que já entrevistou aí, como o Jô Soares, várias personalidades, é boa no que faz, você vai dizer que isso é ruim? Você tem que dizer que é boa, meu. Você vai chegar com o seu currículo lá e vai falar, botei para quebrar, eu sou boa mesmo e acabou. E é o que nós fizemos. Não foi falando, não foi conversando, foi mostrando na prática que nós somos competentes. E eu desafiei por vezes, alguns até ignoraram com medo da gente crescer para o debate. Agora eu não posso mais porque sair da disputa. Mas eu ia mostrar para todos eles, para a comunidade brumadense, quem é que está mais preparado no argumento, já que a prosa, o argumento parece que resolve mais do que a competência. Como foi a recepção do eleitorado brumadense em relação à sua candidatura até o momento da desistência? Até o momento da desistência, como a gente entrou num contexto de polarização, tentando romper uma bolha, o que eu muito ouvi, e as pessoas que estão próximas de mim, e os comentários nos bares, nas igrejas, nas ruas, nas casas, pelo que eu sondei, é que eu sou um bom nome. Só que é o que eu te falei aqui. Aí não pode deixar fulano entrar, então eu tenho que votar em ciclano. Não conheço, nunca vi. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que faz parte da administração e ela já escolheu um determinado candidato há algum tempo. E eu falei para ela assim, você está vendo aí? Aí ela falou, você não vai votar nesse ciclano, né? Eu falei, não, e qual é a melhor opção? Fulano. Eu falei, a melhor opção saiu, está aqui na sua frente. Por que você vai votar nesse ciclano? Você conhece ele? Ele já pegou na sua mão? Você já sentiu o perfume dele passando por você? Travou. Por que ao invés de votar em fulano e em ciclano, você não escolheu o candidato mais preparado? Eu só estava fazendo ela refletir. Tanto é que eu disse, isso não muda em nada a nossa amizade, respeito e consideração. Porque eu estou provocando a mente das pessoas, fazerem elas raciocinarem, para você ver como é que esse clima de polarização deixa as pessoas cegas. Foi muito boa a recepção da sociedade, de modo geral, a nossa candidatura. Só que é que nem curtida no Instagram. Curtida no Instagram não significa voto. Você ser bem aceito, ninguém cuspiu em mim, ninguém me recebeu mal na rua, pelo contrário, as pessoas me ouviam, nas casas me recepcionavam. Só que agora transformar isso em um voto já é outra coisa. Que o voto hoje, você vai ver pelas pesquisas, 80% das pessoas, elas querem alguma coisa para votar. E eu não dou. Eu explico para ela que é um crime eleitoral. Se você me pedir agora aqui um exame, se você me pedir bloco, tijolo, nesse momento, se eu fizer, eu estou cometendo um crime eleitoral. Só que o cidadão acha que eu sou ruim por não estar fazendo o que ele ou ela está pedindo. Então, de modo geral, fui muito bem aceito, graças a Deus. Você não vai ver aí na rua alguém falar mal, pelo contrário, de ambos os lados. No dia que eu tomar um posicionamento, já estou profetizando aqui, tenha certeza que o lado opositor vai começar a criar. Quando nós fizemos uma live falando da nossa desistência da candidatura, já começaram a criar fake news. Pra você ter ideia. Porque eles não aceitam. Ambos me queriam, ou me querem, digamos assim. Porque eu sou um vereador, presidente da Câmara, temos um nome limpo na sociedade. Mas a partir do momento que eu assumi o posicionamento, aí agora vão vir para cima, como sempre fazem. Sempre fazem. E com fake news, em nome de uma democracia. E quem mais combate as tal das fake news são os que mais fazem. Então foi muito bom. Eu agradeço à sociedade brumadense. Em momento algum fui desrespeitado por nenhum cidadão. Pelo contrário, as pessoas me ouviam. Muitas delas mudaram o posicionamento político por conta do nosso argumento, mas não foi o suficiente. E a culpa não são dessas pessoas. Como eu disse no início, é uma maratona. E eu comecei essa maratona agora, correndo com caras que, vamos supor, eu estou sem um copo d'água. Eles estavam com um galão há 30, 40 quilômetros atrás e ainda cheio de assessores com as garrafinhas. Acabou o deles, está aqui a água para vocês. Então,
A gente tem que ter maturidade para encarar essas coisas e entender que uma eleição, de fato, é muito difícil, é uma guerra. E por mais que tenha as regras do jogo, eu te pergunto, essas regras são cumpridas? Existem leis, inclusive, para a guerra. Existem crimes de guerras. Crimes em guerras. Os caras estão lutando lá contra outro país, mas ele não pode estuprar as mulheres daquela nação. É crime de guerra. E ele vai sofrer penalidade por aquilo. A mesma coisa é dentro do processo eleitoral. Eu te pergunto, estão cumprindo as regras do jogo? Estão fazendo o que a justiça eleitoral exige? O senhor avaliou o risco de trocar uma reeleição para o Legislativo Municipal em tese tranquila pela candidatura à Prefeitura? Ótima pergunta. Todo mundo gosta de dar pitaco na vida do outro, principalmente aqui em Brumado. Nunca vi desse jeito. E muita gente chega para mim, rapaz, você devia ter continuado vereador. E de fato, com a presidência de Câmara, é quase que impossível, se o cara não fizer um bom trabalho, não ser reeleito. O cara que administra praticamente 1 milhão por mês, que tem vários veículos à disposição, pessoal. Você imagina só, eu, e depois eu de novo, praticamente só. Tinha os apoiadores, mas quem fez o trabalho de linha de frente, de marketing, de divulgação, e todo aquele barulho lá atrás, fui eu, certo? Tive 551 votos. Você imagine só com toda essa estrutura hoje. Uma vereança seria muito mais fácil, com o recurso de pessoal que nós temos hoje. Não digo nem financeiro, não, de pessoal. Mas com um mês de mandato, que nós assumimos o mandato na Câmara, eu tomei uma decisão. Eu não serei mais candidato a vereador. E disse isso para um amigo, tá saindo da prefeitura ali, perto de Aldo, do Espetinho, estava atravessando ali, encontrei um amigo e falei, rapaz, eu não quero isso para minha vida, não. É um mandato. Eu sou contra, piamente, e disse isso 4 anos atrás, na minha campanha de vereador, eu disse assim, eu sou contra a reeleição de vereador. E ponto. Não sou de acordo mas a população, infelizmente, acha bonito, gosta, né? Mas eu sou contrário à reeleição de políticos. O político tem que passar uma vez por lá e sair fora. Agora, formalizada a desistência da disputa pela Prefeitura e sem mandato a partir de janeiro de 2025, quais são os planos políticos do senhor a curto, médio e longo prazo? Pretende se candidatar a outro cargo no futuro? O nosso objetivo político é contribuir com o Brumado. Isso aí é nossa pretensão, contribuir com a nossa cidade. Como? De várias formas. Estarei à disposição da cidade, vou continuar influenciando, vou continuar falando o que penso, não vendo a minha consciência, vamos continuar levando a mensagem que estamos pregando aqui, de honestidade, da importância da política. Se eu conseguir mudar 1, 2 pessoas, para mim já está de bom tamanho. Você imagine só, já ouviu falar em Billy Graham? Billy Graham foi o maior evangelista da atualidade. Você imagine só, o cara que evangelizou o Billy Graham só ganhou ele. Ele foi convertido por conta de uma mensagem de uma pessoa. Mas Billy Graham já alcançou milhões e milhões pela terra. Então, se eu alcançar alguém com sangue no olho, se eu convencer uma pessoa que de fato acredite na minha mensagem e prossiga com ela, leve ela adiante, para mim já está de bom tamanho. E quanto à carreira política, eu no momento não penso. Você não pode dizer o seguinte, não beberei dessa água. Eu não sei o que pode acontecer no futuro. Eu não posso ficar vivendo de futuro, você tem que viver de presente, porque o futuro a Deus pertence. Você tem que ter planejamento? Tem. Mas não adianta você ficar com a cabeça no futuro, porque isso te gera ansiedade. De igual forma, não adianta você ficar com a cabeça no passado, que isso te gera depressão. Então, meu foco é viver o presente da melhor forma possível, trabalhando, me preparando para coisas grandes, mas não pensando, ser um vereador, prefeito, deputado, de jeito nenhum. Eu vou viver a minha vida, como sempre fiz, fazendo o que tem para ser feito aqui e agora,
da melhor forma possível, com todo o meu gás, por mais simples que seja. A tarefa, o trabalho, enfim, qualquer missão que me for dada para o momento, eu farei o melhor, darei o melhor de mim. Apenas isso. Presente para mim hoje é o mais importante. Ao anunciar sua desistência da disputa pela Prefeitura de Brumado, o senhor disse, e acaba de confirmar, que vai continuar atuando politicamente para contribuir com o desenvolvimento de Brumado. Como o senhor pretende continuar contribuindo para a população brumadense? Eu estarei à disposição do próximo gestor, seja lá quem for, se achar por bem que um cara com experiência que nós tivemos na Câmara Municipal de poder atuar dentro da administração, estarei disponível. Eu mesmo usei uma política na Câmara de diplomacia. Nós temos dentro da Câmara Municipal pessoas com várias posições políticas, ideológicas e religiosas. Isso para mim nunca foi problema. Nunca persegui ninguém, eu mandei alguém embora, seja por posição política, ideológica ou religiosa. Coisa que outros fariam com uma facilidade, não abrir e piscar de olhos. Eu não penso a política como a maioria pensa. Se o próximo gestor tiver, obviamente, essa visão ou uma visão parecida, eu estarei disponível para contribuir com a administração dele, seja quem for. Se não, eu vou continuar atuando na conscientização do nosso povo. Porque quando você ganha uma eleição, você já frustra muita gente. Só o ato de você ganhar uma eleição, você já vai frustrar, inclusive, muita gente que votou em você. Porque tem gente que vota em você acreditando que você não vai ganhar. E quando você ganha, ela tem inveja de você ter chegado lá. Ela se frustra. Tem gente que se frustra com suas vitórias, é um negócio absurdo. Então ali você já começa a perder pessoas. Então vai acontecer isso com o indivíduo que ganhar. Escreva o que eu estou te falando. Um mês depois já vai ter gente criticando. Então, dentro desse contexto, eu posso contribuir muito para que a administração, seja de quem for, seja uma administração da área que eu atuar, seja uma administração mais forte, coerente. Eu estou aqui para colocar a minha reputação e a minha capacidade técnica administrativa à disposição da cidade de Brumado. Pronto, não querem, esse cara tem que morrer politicamente na visão de alguém. Não tem problema nenhum, ninguém me mata, nem política, nem religiosamente, nem como cidadão. Eu vou continuar fazendo o trabalho que eu sempre fiz nas instituições, nas empresas, palestrando e fazendo uso da internet. Ninguém me para, menina. Ninguém me para. Eu sou imparável. Entendeu? Eu não estou abandonando um projeto aqui, eu estou sendo coerente com o momento. Que eu não sou doido, eu estou pensando no melhor para o meu grupo político, no melhor para a minha cidade. Eu estou mantendo o nosso grupo unido, coerente. Não estou indo para o precipício, para o suicídio, ou para ajudar alguém em detrimento do nosso projeto. Não, jamais faria esse tipo de coisa. Então, continuarei na minha lida, que já começou há muito tempo, mesmo como desconhecido, pregando em igrejas, sempre uma mensagem não apenas religiosa, mas uma mensagem de conscientização da sociedade. Vou continuar meu trabalho, e melhor, estudando mais, pregando com mais força, com mais vontade, com mais veemência, porque eu gosto de fazer isso, sou apaixonado por isso. Quando você tem paixão por uma coisa, você dá o sangue por isso. Quais são as principais questões que o senhor acredita ou gostaria que o futuro prefeito de Brumado, que será eleito no próximo dia 6 de outubro, deve priorizar a partir de janeiro de 2025? Nós temos uma questão aí que é do esgotamento sanitário, uma guerra infindável contra a Embasa, que infelizmente a maioria dos nossos cidadãos não entendem essa questão e não se revoltam contra a pessoa certa. Quando eu digo pessoa, não estou dizendo aqui o indivíduo, mas a instituição. Por exemplo, o prefeito representa o executivo. Estou falando da pessoa do executivo, não do prefeito, porque o prefeito muda. O executivo sempre estará ali. A empresa Embasa, que desrespeita o cidadão e é governada pelo Estado. Aí as pessoas elogiam o Estado, o representante do Estado, e não reconhecem o
péssimo trabalho que a Embasa tem feito aqui em Brumado. Horrível, horroroso. Pra você ter ideia, passou pela Câmara Municipal por 2 vezes já, em 50 anos, 2 projetos de leis que obrigavam a Embasa a fazer a universalização da água e do esgotamento sanitário de Brumado. Nós não temos esgotamento sanitário. Tem as manilhas que passam por aí, nas ruas, que recebe água tanto da chuva como do esgoto. Que quando chove, a pressão é demais, estoura e vira essa buraqueira que a gente vê em períodos chuvosos, e ainda joga água no rio, que era um rio cheio de vida, um rio que era utilizado pela população e que está morto. Isso é culpa da Embasa. Sabe quem é que o cidadão, na sua grande maioria, é culpa? O prefeito. Não é nem eu estou falando aqui da pessoa do prefeito e do executivo. Estou falando da pessoa do Estado e o governador que representa o Estado. E da Embasa. Então a Embasa presta um serviço horroroso. Eu gostaria que o próximo prefeito resolvesse esse problema com o Estado. Buscasse mediar uma solução para que o esgotamento sanitário de Brumado acontecesse. E a outra questão, muito importante, é embelezar a nossa cidade. Eduardo é o homem do concreto. Está aí a cidade, tem ruas largas hoje, a grande maioria calçadas, mas isso aí foi para uma era. A gente tem que sair da era da pedra e agora para a era do asfalto. Modernizar a cidade nesse aspecto, embelezar as praças, as ruas, para que a cidade fique mais viva, mais atraente. Porque a gente também, o olhar, se tem uma coisa que não cansa, é o olhar. A gente gosta de ver o belo. Então eu acho que Brumado hoje precisa disso. Se pudesse voltar atrás, o senhor faria alguma coisa diferente em relação à sua candidatura? A candidatura, eu acredito que não. Não me arrependi de nada, não. Acho que fiz com o que tinha o melhor que poderia fazer. Com as ferramentas que a gente tinha, eu dei o meu melhor. Acho que não. Talvez eu sairia mais. Eu vinha aqui mais vezes, dava um jeito de articular com Maria aí, para a gente, pelo menos, ter umas 3, 4 entrevistas. O senhor comentou anteriormente sobre um pouco da sua fé, que agora você vai pregar mais. De que forma a tua fé influenciou na tua posição política? Porque há quem diz que religião e política não se misturam. Conversa de ignorante. Religião e política não se misturam. É uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi na minha vida. Porque tudo é política. Política está no céu. Quer um exemplo? Política é a administração do poder. Deus disse que tem todo o poder. Jesus disse, me é dado todo o poder nos céus e na terra. Deus dá o poder a quem Ele quer. Está escrito no livro de Daniel que Ele remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos simples e entendimento aos inteligentes. Isso aí é gente que, na sua grande maioria das vezes, tem um pensamento político contrariado. Infelizmente, o Estado, ele prega isso porque sabe do potencial do religioso. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, as outras instituições religiosas, quando se unem, tem um poder absurdo. Houve um momento aqui no país que só a Universal tinha cerca de 14 deputados federais. Se incomoda. Uma igreja ter 14 deputados federais. A Assembleia de Deus hoje na Bahia tem um federal e um estadual. Então isso incomoda. Agora eu te pergunto, o membro de uma igreja, ele continua cidadão ou não? Continua pagando imposto ou não? A igreja não depende de decisões do Estado? Houve momentos que o Estado fechou igrejas. A religião ela não pode comandar o Estado, na minha opinião, e isso acontece no Brasil. Mas nós estamos num país religioso, 90% dos brasileiros são cristãos, ponto, acabou. Não tem como você afastar a religião da política. São coisas que estão intrinsecamente ligadas. Você, como cidadão, membro de uma igreja, membro do candomblé, seja lá do que for, você tem o direito de discutir política, você tem o direito de participar de cargos, eleições. Isso aí você não deixa de ser cidadão. Eu fui criticado por ser presbítero e entrar na política. E alguém disse que o pastor, o líder religioso, ele não deveria se envolver. Eu acho o seguinte, o pastor que cuida de igreja, de fato,
ele ia misturar as coisas. Ele não ia dedicar a atenção necessária para a sua igreja, para a instituição, para as pessoas que ele cuida, porque a política consome muito tempo da gente. Há quem diga que o vereador, por exemplo, não trabalha. Eu desejo que todo cidadão um dia seja vereador. Eu gostaria que todo cidadão fosse. O mais honesto para ser chamado de ladrão, mesmo não sendo, para ele perceber que ele vai se esforçar a trabalhar o máximo possível e ainda assim vai levar o título de vagabundo. Eu gostaria muito que todo cidadão chegasse a esse ponto de um dia se tornar, nem que fosse, um vereador. Porque por mais que você faz, você sempre vai ter opositores e não vai satisfazer a vontade das pessoas. Então, a religião, ela não vai nunca desvincular da política. A política está no céu, a política está dentro da igreja. Dentro da igreja tem eleições para eleger um presidente, para eleger os membros da igreja. A política está em todo lugar. Agora, gente, eu vou tocar aqui numa questão que pode incomodar, mas principalmente os comunistas, eles sabem da força que a religião tem. E eles querem aplacar isso. E começa a enfiar na cabeça do povo essas ideias. E, infelizmente, a massa, que é uma massa de manobra, acaba absorvendo e tem essa percepção idiota, imbecilizada, de que religião e política não se pode unir, juntar ou cooperar para o bem da sociedade. A religião, ela quando bem aplicada, ela faz um bem danado à sociedade. A religião, ela coopera para o bem-estar da sociedade. Tu imagina se o Brasil não fosse cristão, a esculhambação que era, do jeito que isso aqui é, a roubalheira que é no contexto político, a bagunça que é, as injustiças que acontecem. A religião freia, segura muito o brasileiro, senão isso aqui estava uma esculhambação que ninguém aguentava mais. Para finalizar, qual dos 3 candidatos que continua a disputa é, na opinião do senhor, o que está mais preparado para enfrentar os desafios de administrar Brumado? Eu liguei para o Guilherme, para o Cláudio e para o Fabrício. Porque com essas, eu tenho uma equipe, eles nem sabem que são minha equipe, mas eles são, que eu chamo de Mind Master, mente mestra. O Napoleão Hill, grande escritor norte-americano, ele fala disso nos seus livros. Tem O Mais Esperto que o Diabo, que é um dos mais famosos, tem Pense em Riqueza, sobre uma equipe de conselheiros, né? São pessoas que antes de tomar decisões muito sérias, eu consulto. Porque eu sou um cara novo, graças a Deus. E quem é novo tem a tendência de se precipitar em muitas atitudes. Então, por que não sentar com essas pessoas e ouvi-las? Para ver qual é a decisão mais viável. Então, ontem nós fizemos uma ligação, ligamos para os 3 candidatos que aí estão, para reunir com essas pessoas, para a gente simplesmente ouvi-las. Para, a partir daí, tomar uma decisão. E para que coisa mais democrática do que isso, né? Ouvir, tomar uma decisão. Porque hoje nós temos algumas situações aqui. Por exemplo, existe talvez o melhor ou o menos pior. E eu vou fazer a minha escolha, certo? Tem muita gente que me pressiona. Tem gente que vem numa ignorância, querendo nos obrigar a tomar um posicionamento, porque ela vê a política daquela forma e quer nos condicionar a uma decisão para agradá-la. Só que eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que pensar hoje em 70 mil pessoas, mais de 70.512, se eu não me engano, que é a população que nós temos aqui em Brumado. Eu tenho que pensar no futuro dessa gente. Gente, às vezes, meu irmão, que não gosta de mim. Gente que me odeia. Gente que não vai com minha cara, como diria o Chaves. Então, eu tenho que ter hoje usar o que eu sempre tenho ensinado, que é essa capacidade de ouvir para tomar uma decisão. Para não ir no oba-oba, no levante das bandeiras, no grito, na visão meramente festeira da política, como eles dizem, festa da democracia. Não, eu vou ter que tomar uma decisão muito séria, não posso te dizer qual, porque eu vou ouvir cada um deles. E essa semana ainda, tenho a certeza que a gente toma essa decisão. O senhor vai apoiá-lo formalmente? Pode ter certeza, não fica em cima do muro, não. Eu acho a maior covardia o cara chegar e falar assim, eu fico neutro. Coisa de covarde, nunca.
Nunca tive medo. Sempre apoiei um candidato ou outro. Por exemplo, houve uma situação, quando eu cheguei aqui em Brumado, eu fui até porque quando eu estava residindo em São Paulo, eu apoiei um candidato lá, que perdeu a eleição, diga-se de passagem, mas ajudamos no marketing dele, tal, no trabalho. Quando aqui cheguei, eu já procurei um vereador que era amigo meu. Continua sendo. Falei, rapaz, eu tô aqui para trabalhar para você ser um assessor. Aí, daqui 2 anos a gente vê. Rapaz, você tem um assessor muito ruim aí e tal. Vim aqui para subir essa vaga. Daqui 2 anos a gente vê. Passou-se, eu falei, 2 anos, meu irmão, daqui até lá eu já morri de fome. Então, quando chegou no período, aí um outro candidato a vereador me chamou, dei a palavra para ele, inclusive era o representante da instituição, que a gente faz parte, dei a palavra para ele. Aí o outro lembrou e veio me oferecer agora a assessoria. Eu sabia que ele, por ser um vereador já eleito, ele tinha chance de ganhar mais do que o outro. Na minha opinião, ele já estava eleito, mas eu já tinha assumido um compromisso. Não voltei atrás na minha palavra, mesmo sabendo que o nosso candidato era propenso a uma derrota, como foi derrotado. Assumir riscos. A vida é assim. Você tem que assumir riscos. Só que você tem que ter personalidade. Você não pode ser escravo de ninguém. Não tem coisa mais importante para nós, para um indivíduo, do que a liberdade dele. E isso eu não troco por nada. Ninguém me chantageia, ninguém me coloca cabresto em mim. Ninguém faz isso comigo não, porque eu não permito. Então, como é que diante de um negócio tão importante desse, eu estou neutro, vou ficar em cima do muro? Ou é de um lado ou é do outro. O que está escrito na Bíblia? Morno, vomitar-te-ei da minha boca. É quente ou frio? O frio é mais respeitado do que o morno. Você respeita o frio, mas não respeita o morno. Então não existe hipótese de eu não me posicionar politicamente dentro desse cenário político aí. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Dizer à população de Brumado que eu desejo de todo o meu coração que tenhamos um futuro glorioso, que o próximo prefeito da cidade, de fato, cuide para que prosperemos em todos os aspectos. Estou aqui para contribuir, estou aqui para ajudar no que for possível, no que for necessário, e desejo do fundo do meu coração que a minha cidade amada Brumado chegue a um patamar de reconhecimento no Brasil todo. Temos muitas coisas importantes hoje aí, como a nossa saúde e educação, e a gente pode avançar muito mais. Muito obrigado.